Olá, resposta breve para um assunto difícil. Júlia Lorena e Daniel perguntam sobre cristologia em Lutero. Eles assistiram algo por aí e a pessoa dizia assim, de Lutero como sendo burro, como não tendo entendido filosofia nenhuma e que por isso falava de cristologia de uma forma diferente, por isso deixava alguma coisa sem dizer, né? Eu quero levantar alguns pontos principais da cristologia em Lutero só para dar um começo de conversa, né? Isso aqui seria assunto para muito vídeo, para muita aula, para muita coisa, né? Mas fundamentalmente é importante lembrar que cristologia para Lutero e para os luteranos não é mais um assunto. Cristologia é o cerne da teologia. Fazer teologia é, de certa forma, fazer cristologia para nós. E quando eu digo para nós, eu me lembro do pro nobis. Falar de Cristo é importante que Cristo é em favor de nós e não simplesmente falar de Cristo como o que Ele é, como se desconectado de nós, como se um assunto simplesmente. Cristo age em favor de nós, o evento Cristo se dá para a nossa salvação. Lutero deixa isso claro nos textos mais complexos e também nos textos mais simples, como o Catecismo Menor. Ele quer que a pessoa diga simplesmente, ou entenda a partir do credo apostólico, não simplesmente o que aconteceu com Cristo, mas que o que Cristo fez foi em favor de mim. Ele me remiu a mim. Eu estou implicado quando o assunto é Cristo. A humanidade está implicada quando o assunto é Cristo. E Cristo fez isso em favor de mim porque Ele é Deus encarnado. E aqui vem uma questão que levanta algumas críticas, né? Cristo não é mero homem. Se Ele fosse mero homem, eu poderia olhar para isso que Ele fez por mim e ter alguma dúvida sobre a sua capacidade. Mas eu posso ter certeza que o que Ele fez é plenamente suficiente, porque eu sei que é Deus agindo em favor de mim. Não é um homem piedoso, um homem mais piedoso, um homem mais santo. É o próprio Deus que se fez carne, que também é então homem, mas é Deus. É Deus que entra nessa questão humana, no drama humano, e salva o ser humano vencendo a morte e o pecado. Isso para Lutero é muito importante, porque para Lutero, cristologia está vinculada necessariamente à soteriologia. Acho que a conversa fica mais clara assim, né? Cristo veio ao mundo para a nossa salvação. Falar de Cristo é falar de salvação. E falar de salvação é falar de Cristo. Tem alguma ave fora do comum por aqui. Eu fico querendo até ir lá ver. Mas, claro, né? Eu vou continuar, depois eu vejo como é que fica isso. É necessário que se creia. Esse é o outro ponto da cristologia. Não é um assunto simplesmente para ser conhecido. É necessário que a pessoa creia nisso que foi realizado. E creia e confie realmente de coração que isso é suficiente. Isso faz parte do assunto cristologia, porque salvação faz parte do assunto cristologia, porque nós estamos implicados nesse assunto, né? Então, Lutero vai enfatizar muitas vezes que eu posso dizer que Deus morreu por mim, que o sangue de Deus foi vertido na cruz. E aqui começa talvez a gerar algum incômodo em algumas pessoas, né? Lutero entende que as duas naturezas de Cristo não se misturam, nós não confundimos as duas naturezas, mas, ao mesmo tempo, há uma união das duas naturezas em uma pessoa, elas também não podem ser separadas. Eu não posso separar como se num momento Cristo fosse somente ser humano, no outro momento ele fosse somente Deus. Então é uma pessoa só. A partir da encarnação eu digo que Cristo é homem e Deus. Cristo é Deus e homem. Cristo é Deus, homem, e não é alternadamente uma coisa ou outra. E por isso eu posso dizer algo que é próprio do humano a respeito de Deus em Cristo.
E aí nós entramos no assunto da comunicação dos atributos, que é algo levantado. Tanto para usar essa linguagem sobre Deus morrendo em favor de nós, que não é algo feito por capricho, mas é algo feito para que as pessoas entendam a salvação, para que as pessoas confiem completamente nessa salvação, na efetividade dessa obra, reconhecendo quem a realiza, reconhecendo que não é mero homem. E também entra esse assunto da comunicação dos atributos na discussão sobre Santa Ceia, que Lutero tem com os Zwingli. O Zwingli é uma ideia simbólica da ceia. Lutero defende a presença real de Cristo, a presença corpórea de Cristo, que é absurda para Zwingli, porque a cristologia de Zwingli é diferente. Ele vai dizer que não é assim que acontece, porque Cristo, homem, Deus, está circunscrito a um lugar específico, à direita de Deus Pai. E Lutero vai dizer assim, olha, há uma união das duas naturezas numa só pessoa. Eu vou dizer então que Cristo, que é Deus, para se fazer presente em algum lugar, ele precisa se desencarnar, ele precisa se abrir mão da sua natureza humana, que ele tem a partir da encarnação. Isso é começar a dividir as coisas. Mas eu vou dizer o contrário. Atributos de uma natureza são atributos que são comunicados, de certa forma, a outra, nessa união em uma só pessoa. A pessoa de Cristo tem os atributos da divindade e os atributos da humanidade, de tal forma que eu posso dizer que Cristo está presente enquanto Cristo, pessoa inteira, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas é difícil entender isso, não faz muito sentido um humano estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. O humano, meramente humano, de fato, mas o humano que é Deus, e aí sempre lembrando da união das duas naturezas num só Cristo, numa só pessoa, não há um Cristo humano e um Cristo divino. Isso faz sentido. E da mesma forma que eu vou dizer, como já disse, que Deus sangrou na cruz. Não faz sentido dizer Deus sangrou na cruz se o assunto é algo desconectado de Cristo. Se eu estou falando de Deus, vou usar a linguagem, Deus Pai. Não tem como dizer que Deus Pai sangrou na cruz. Não tem como dizer que antes da encarnação Deus tenha sangrado. Deus Filho encarnado, eu vou dizer, Deus sangrou na cruz. Porque eu estou dizendo algo que é próprio da natureza humana, mas é algo vivido por Cristo como um todo, pela pessoa de Cristo. Numa linguagem simples, acho que esse modo de dizer ajuda a entender qualquer questão, né? Mas tudo isso, eu quero enfatizar, não é reflexão intelectual simplesmente, né? E Lutero chega a formular isso não simplesmente para ter um prazer intelectual no seu gabinete. Ele diz isso para a igreja entender alguma coisa, para a igreja entender a radicalidade da salvação, a efetividade da salvação, a confiança que pode ter nessa segurança por causa de quem é que age em seu favor. Para a igreja entender, na ceia do Senhor, que é Cristo realmente presente, que as palavras de Cristo devem ser levadas a sério e devem ser cridas conforme foram ditas. E isso é para abençoar a igreja. Isso é para manter a igreja com a administração correta do sacramento. E para não se levantarem discussões infundadas, desnecessárias, que retirem a seriedade das palavras de Cristo, das palavras de Paulo também, né? Em linhas gerais é isso. Eu queria dizer assim, por que isso é importante? Que pode parecer que Lutero às vezes não enfatiza tanto a humanidade, essa é uma crítica, né, de Cristo,
mas eu entendo que para Lutero a humanidade de Cristo já está pressuposta na mente dos seus ouvintes. Já se pressupõe o Cristo humano. E quando se fala de Deus como morrendo na cruz, ali está pressuposto também que o humano é real em Cristo. Se eu posso falar de Deus a partir de uma linguagem que cabe para o humano, é porque eu estou pressupondo a humanidade. Pode-se enfatizar mais a humanidade de Cristo? Pode. Me parece que em alguns momentos Lutero faz isso muito bem, né? Mas a questão é, o necessário ali naquele momento é que se enfatizasse a divindade de Cristo. E eu dou um exemplo quase contemporâneo que talvez ajude a perceber que essa necessidade pode ser real. Uma vez eu almoçava com a minha esposa, não era minha esposa à época, e uma amiga dela, e a amiga dela era catequista na Igreja Católica. E ela disse assim, né, enquanto comíamos: me parece às vezes incômodo, porque eu nunca vou conseguir ser como Cristo. Até aí tudo bem. E aí ela disse uma frase a mais que me aturdiu, né? Me parece que quando Deus criou Jesus Cristo, Ele o fez perfeito, de modo que ninguém possa alcançar isso me incomoda. E aí eu já me assustei, né? Que Deus criou Jesus Cristo. Me parece que ela tinha essa ideia, e na conversa que se seguiu, isso parece ter ficado claro, de Cristo como um homem, né? Um super-homem, um homem melhor do que os outros, um homem tocado pelo divino e por isso superior à humanidade em geral. Mas veja que essa noção de Cristo perturba a sua compreensão como um todo da obra de Cristo. Eu acho que esse tipo de desvio é subjacente aos cuidados de Lutero ali no século XVI, né? Não exatamente esse discurso, né? Mas essa possibilidade de diminuir a Cristo e de não vê-lo como Deus encarnado realmente. E por isso eu acho precioso enfatizar que é Deus agindo em favor de nós, assim como é precioso, sim, né, se nós às vezes deixamos a coisa muito abstrata, enfatizar que Deus realmente se encarnou, né, que Ele se fez carne e que não simplesmente teve uma aparência humana. É claro que isso também é importante, né? Para a nossa salvação importa que seja verdadeiro homem e verdadeiro Deus, vivendo, morrendo e ressuscitando em nosso favor. Eu tentei resumir assim pontos que me parecem principais da cristologia em Lutero, e talvez eu tenha conseguido, talvez não. Eu escrevi um artigo há um tempo sobre a centralidade de Cristo no pensamento de Lutero, e eu vou deixar o link também, talvez ajude naquilo que eu falhei na exposição, embora o caminho ali desse artigo seja outro, né, eu menciono alguma coisa nesse sentido. Bênção de Deus, um grande abraço, especialmente para a Júlia Lorena e para o Daniel, e até a próxima.